Hoje vamos falar sobre o livro do Apocalipse e sobre como você pode aprender a reconhecer sinais escondidos que mostram que o fim não se aproxima mais, porque ele já está entre nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Esses vídeos exigem muito estudo e postamos vídeos todos os dias. Assim você não perde nenhuma atualização e ajuda o canal. Também te convidamos a curtir o vídeo antes, pois essa mensagem será poderosa e precisamos de toda a sua atenção. Fique conosco até o fim do vídeo. Temos certeza de que essa mensagem o encherá de alegria e trará forças. A Bíblia é um livro que contém infinita sabedoria. Ela nos ajuda a interpretar o mundo como ele é, não como somos influenciados a enxergar. Não há amarras ou enganações. Há conforto e alegria nas páginas, mas também há avisos sobre os últimos dias. Durante séculos, o povo de Deus aguardava pacientemente pelo que a Bíblia descreve no livro de Apocalipse, relatando acontecimentos climáticos, econômicos e religiosos que irão instigar e provocar a fé de todos. Por mais que se aproximasse, os relatos bíblicos pareciam ainda distantes, reservados para a posteridade. Durante esse tempo, usufruímos de um crescimento global desenfreado. O mundo ficou mais extenso, territórios inteiros se afunilaram. Enquanto sociedade, nos afastamos da expectativa e das promessas alcançadas no último livro. Mas olha só, parece que as coisas começaram a mudar. Não é de hoje que a gente vê um monte de coisa acontecendo que faz a gente pensar: será que está chegando a hora? Tempestades daquelas de arrepiar, economias balançando feito vara verde e uma galera questionando a fé, tudo ao mesmo tempo. E aí, a gente começa a perceber que aqueles relatos do Apocalipse, que pareciam tão fora da nossa realidade, começam a bater na porta. Vamos combinar, ninguém aqui está querendo ser alarmista, mas também não dá para fechar os olhos. A Bíblia sempre foi clara, haveria sinais, e se a gente parar para pensar, muitos desses sinais estão mais visíveis do que nunca. Mas o que a gente faz com isso? Corre para a montanha mais próxima e espera tudo acabar? Claro que não. Se tem uma coisa que a fé nos ensina, é que mesmo nos momentos mais tensos, a gente tem um porto seguro. E olha, não é só de desgraça que vive o ser humano. Esse mesmo livro que fala de tempestades e desafios, também fala de esperança, de renovação, de um mundo novo que está prometido para quem mantiver a fé. E é aí que a gente vê a força do que a gente acredita. Mesmo que o mundo lá fora esteja uma loucura, a gente tem a chance de fazer a diferença, de levar uma palavra de conforto, de ser luz na escuridão. E sabe o que é mais legal? A gente não está sozinho nessa. Deus nunca disse que ia ser fácil, mas prometeu estar com a gente em cada passo do caminho. Como está lá em Deuteronômio 31, versículo 6. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca o deixará, nunca o abandonará. Isso não é para encher o peito de coragem? Então, enquanto a gente vive esses tempos que parecem saídos das páginas da Bíblia, a missão é se manter firme, orar mais, cuidar dos nossos, estender a mão para quem precisa. E claro, manter a fé, porque é ela que nos guia, nos protege e nos dá esperança, não importa o que aconteça. Afinal, a promessa de um novo começo não é só um sonho distante. É uma realidade para quem crê e vive de acordo com essa fé. Mas o povo de Deus sempre se preparou e mergulhou a fundo nas Escrituras para investigar o mundo e compreender os sinais que se aproximavam em grande escala, revelando assim a importância da vigília. Pois bem, esse tempo chegou, mas do que nunca, o que descreve o Apocalipse não mais se aproxima. Estamos vivendo os últimos dias? Quais sinais o cristão pode observar? E seremos capazes de nos comprometer com Deus antes de tudo? O vídeo de hoje te ajuda a encontrar consolo e orientação para os próximos dias, usando a sua fé como alicerce. O Apocalipse pode narrar fatos assombrosos para a humanidade, mas o cristão não se assusta. O povo de Deus sabe o seu lugar, sabe qual a sua importância e compreende profundamente as provações que serão apresentadas. Deus, em sua infinita misericórdia, nos orienta para fora do turbilhão, oferecendo abrigo e residência nos céus.
Mas não se atreva a duvidar que o fim já chegou. Guerras e mais guerras se acumulam, enquanto potências globais falam de armas nucleares. A exploração desenfreada de recursos naturais prejudica nosso planeta, sentencia os animais à extinção, e a cobiça humana desconfigura o homem diante dos propósitos divinos. Pragas dominam lavouras e eventos climáticos inéditos são observados por todo o mundo. Mas não é hora de baixar a guarda não. O crente, aquele que verdadeiramente crê, sabe que essas tribulações fazem parte do caminho. A Bíblia está cheia de histórias de gente que enfrentou o impossível com fé. Como Jó, que mesmo perdendo tudo, não perdeu a fé em Deus. Ou como Moisés, que diante do Mar Vermelho e do exército egípcio, confiou e viu o mar se abrir. Esses exemplos não estão ali à toa. Eles são um lembrete para a gente de que, não importa o tamanho do problema, a fé em Deus pode nos levar além. A gente vive num mundo que está cada vez mais complicado, é verdade, mas também vivemos num mundo onde ainda existe bondade, onde ainda tem gente que se importa e que faz a diferença. E essa é a nossa missão como cristãos, ser a luz num mundo às vezes tão escuro. Como está lá em Mateus 5, versículos 14 a 16, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então, em vez de ficar só lamentando, bora arregaçar as mangas e fazer nossa parte. Seja ajudando quem precisa, cuidando do nosso planeta, ou simplesmente oferecendo uma palavra de conforto para quem está perdido. A fé não é só para momentos de paz, ela é nossa companheira nas batalhas também. E mesmo que o cenário pareça desfavorável, a gente tem uma promessa muito maior e mais poderosa. Como está escrito em João 16, versículo 33, no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que não importa o que a gente enfrente, a vitória final já é nossa, porque a gente segue aquele que venceu tudo, até a morte. Então que a gente possa viver com essa certeza no coração, que não sejamos levados pelo medo ou pelo desespero, mas que possamos encarar cada dia com fé, com coragem e com a esperança de que no final das contas tudo vai se ajeitar. Porque nossa fé não está baseada em circunstâncias, mas em quem Deus é, e Ele nunca muda. Dentro de casa, famílias consumidas pelo ódio e pela depravação travam uma batalha infeliz. Filhos que não respeitam os pais e pais que não dão exemplo, seguindo o caminho rente e sereno de Cristo. Pessoas saindo de suas regiões para fugir da fome. Doenças parecem cada vez mais agressivas e sem causas aparentes. Vivemos hoje em uma sociedade carente de valores e de fé. O que faz os homens tão ingratos e cegos diante da benevolência do Criador, se sabem que o preço da sua graça é a devoção. Um preço tão baixo a ser, perante a grandiosidade do que é alcançado através dele. Mas como reconhecer os sinais? O verdadeiro cristão não se prepara para os eventos bíblicos, pois crê que tudo acontece no tempo estabelecido pelo Criador, assim como não se converte, pois teme a punição. O coração do povo de Deus está coberto de amor e não de temor. Devoção é seguir um caminho sem saber o destino, mas temer a linha de chegada não é uma atitude verdadeiramente cristã. O próprio livro do Apocalipse nos revela evidências contundentes desses sinais, pois Deus nos prepara diante das adversidades, mas o conforto que desfrutamos é saber que o nosso lugar está reservado. Vivemos pela nossa salvação e pela experiência coletiva do amor de Cristo. Pouco importa o que há de acontecer na trajetória da experiência humana, pouco importa o fim, se ao chegar no último dia não fomos tementes e não existir verdade em nossos corações. Olha, entender os sinais dos tempos pode parecer complicado, né? A gente vive num mundo que está sempre mudando, cheio de notícia ruim para todo lado. Mas a chave está em manter os olhos abertos e o coração firme naquilo que a gente acredita. Como diz em Mateus 24, versículo 44, por isso fiquem também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Isso significa que a gente precisa viver cada dia como se fosse aquele dia, sabe? Com fé, esperança e fazendo o bem, sem esperar nada em troca. E tem mais.
não é só ficar esperando, não. É viver de verdade, aproveitar cada momento para espalhar amor, ser luz na vida das pessoas. Como está lá em Tiago 2, versículo 17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, bora lá fazer a diferença, ajudar o próximo, orar até mesmo pelos nossos inimigos, porque é assim que a gente mostra a nossa fé em ação. E no meio de tanta coisa acontecendo, a gente pode se perguntar, mas e aí, como fica meu coração nisso tudo? Bom, a resposta está na paz que a gente encontra quando está com Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Isso quer dizer que, não importa o caos lá fora, a gente pode ter uma paz que só vem dele, e isso muda tudo. Então, vamos viver com essa fé que move montanhas, que não se abala com as notícias ruins, porque a gente sabe que tem um Deus que está no controle de tudo. E quando chegar aquele último dia, a gente vai poder olhar para trás e dizer: eu vivi com verdade no coração, eu fiz a diferença, eu amei como Cristo me ensinou. E isso, meus amigos, é o que realmente importa. Mas não entenda isso como um sermão. É válido investigar os acontecimentos e parafrasear algumas passagens para elucidar a urgência de devoção e comunhão. Essas passagens são um conforto para dias sombrios, para que saibamos que após o tormento haverá recompensa, para que consigamos nos manter íntegros e fortificados, para que nenhum mal nos alcance. Passando por impactantes e cronológicos do Apocalipse, podemos entender a epopeia que o povo de Deus perpassará até alcançar uma nova vida, refeitos e erguidos por Deus. Em Apocalipse 1, versículos 10 a 11, nos é confidenciado: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Esse trecho aponta para o propósito das revelações que João recebeu. As 7 igrejas mencionadas são interpretadas como representantes de todas as igrejas, pois em Apocalipse 6, versículos 1 a 2, fica evidente: E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Este é o primeiro dos 7 selos apresentados em Apocalipse, que muitos interpretam como a evidência da conquista e a expansão do cristianismo no mundo. Apocalipse 13, versículos 1 a 2 nos diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. A besta do mar é frequentemente interpretada como uma representação de um poder político ou imperial. As 7 cabeças e 10 chifres simbolizam poder e autoridade. Parece algo familiar? E por fim, Apocalipse 21, versículos 1 a 2, nos aponta para uma direção: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esse trecho descreve a visão de João da Nova Jerusalém, que é interpretada como a promessa de um novo começo e uma nova ordem divina após o fim dos tempos e do julgamento final. Sabe, lendo essas palavras, a gente pode até se sentir um pouco perdido com tantas imagens e símbolos, mas olhando de perto, dá para ver uma mensagem de esperança brilhando aí no meio. É como se no meio do caos, Deus estivesse nos dizendo: calma, eu tenho um plano maior, e é um plano de renovação e de paz.
pensa só, um novo céu e uma nova terra, onde as dores do passado não têm mais vez, onde a gente não vai precisar mais se preocupar com as injustiças, com a tristeza ou com qualquer coisa que hoje tira o nosso sono. A Nova Jerusalém simboliza essa esperança, essa certeza de que, no fim das contas, tudo vai ser restaurado, vai ser feito novo. E o mais legal é que essa promessa não é só para um grupo seleto de gente, não. É para todo mundo que escolhe acreditar, para todo mundo que escolhe seguir esse caminho de fé e devoção. Como está em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente vê notícia ruim atrás de notícia ruim, quando a gente se depara com desafios que parecem gigantes, a gente pode se lembrar dessa promessa. A gente pode segurar firme na fé de que há algo muito melhor nos esperando. E não é uma questão de se iludir ou de fugir da realidade, é uma questão de saber onde colocar a nossa esperança. Mas esse vídeo não tem como intuito ler passagens bíblicas ou te assustar. Como mencionado antes, o caminho para a salvação não se dará pelo medo. O mundo não amedronta ou horroriza o crente. Se você estiver assistindo esse vídeo a caminho do trabalho ou em casa, saiba que esse dia será abençoado, independente das dores que infringem o mundo, pois Deus reagirá às suas súplicas e reserva a eternidade para quem cumprir seu propósito. Não há descaminho, trepidações e agouros para quem persevera na presença divina. Sei que a dor do mundo nos atinge e enche nossos corações de preocupações. Não somos insensíveis ou alheios ao sofrimento do irmão. Pelo contrário. Mas se o mundo acabasse hoje, qual seria a grande lição que você levaria dessa vida? De qual lado você estaria? Como dissemos em vídeos anteriores, compreender que a salvação é individual não nos impede de estender a mão e ajudar um irmão necessitado, não nos impede de perseguir o ideal de homem ou mulher, de utilizar Deus como um reflexo de amor e zelo, de amparar os outros usando as Escrituras como escudo, como lança e como tocha, cujos caminhos podem iluminar. Mas não se atreva a temer. O medo é a fraqueza. Mal algum recairá sobre você, pois Deus não faz promessas, Deus as cumpre. Mas se ainda quiseres estudar mais a fundo, eis aqui 5 sinais que deixam claro que o Apocalipse não se aproxima, pois ele chegou. A maldade se intensifica, o mal virou uma raiz e a impureza dos frutos parece seduzir cada vez mais o homem. Matrimônios desfeitos, famílias ressentidas, filhos que não se comunicam e relações que se esfriam quase que instantaneamente. Há uma dor profunda nas nossas famílias que só encontrará a cura pela palavra. Há uma banalização da dor, do amor e das famílias. O sofrimento alheio não atinge mais as pessoas e os noticiários viraram expositores de angústia que sensibilizam cada vez menos. Cristãos são perseguidos. Há em andamento um plano maléfico de erradicação do povo cristão no mundo. Extremistas, terroristas e idólatras, tentando a todo custo perseguir e ceifar a fé cristã. Guerras e mais guerras. A ganância e ira do homem através da guerra não é uma novidade, mas o que estamos observando agora é o retorno de ideais revanchistas, de agressões e assassinatos brutais. Observamos a escalada da dor e da violência entre povos, a consumação da morte e da dor propagada pelos inimigos de Deus, pois a morte não é ferramenta da sua obra. Doenças. Acompanhamos espantados o noticiário quando novas e mortais epidemias parecem surgir em uma velocidade nunca vista antes. Esse é o desafio moderno e que parece que será cada vez mais constante em nossas vidas, exigindo que nossa fé esteja fortalecida. Eventos climáticos. A representação do fim do mundo não é apenas espiritual, mas física. Vivenciamos atualmente recordes de temperatura ao longo do planeta, e nossa sociedade, enquanto tenta se adaptar, acaba sucumbindo por conta de desastres ambientais e da ganância do homem. O iminente fim dos tempos não deve nos desviar do propósito divino, pois nossa existência é guiada pela vontade de Deus. Independentemente do que o futuro nos reserva, devemos ter a certeza
de que sairemos vitoriosos. Essa confiança na vitória fortalece o cristão, que não se envaidece com o mal, nem se ressente das dificuldades da vida. Ele se prepara para enfrentar qualquer desafio, mas não vive com medo. A visão do Apocalipse como um novo começo, e não o fim em si, é uma interpretação válida e comum entre os cristãos. O Apocalipse, muitas vezes entendido como um livro cheio de dor e lamúrias, também traz consigo a promessa de que esses sofrimentos têm um prazo determinado e não durarão para todo o sempre. Sabe, quando a gente para pensar, dá até uma aliviada no coração. Por mais que a vida às vezes pareça um bocado complicada, cheia de altos e baixos, a gente tem essa esperança que não vem de qualquer lugar, vem da fé. Como diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso quer dizer que, mesmo nas confusões da vida, tem algo maior sendo preparado para a gente. E olha, não é que a gente vai fechar os olhos para os problemas, não. A questão é como a gente enfrenta essas paradas, com medo e desespero, ou com fé e esperança, sabendo que lá na frente tem coisa boa nos esperando. A gente escolhe a segunda opção. É isso que nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho é cheio de pedras. E não para por aí, não. Essa fé que a gente carrega no peito, ela nos chama para ser diferente, para fazer a diferença. A gente se vê em Tiago 2, versículo 17, que fala que a fé, se não vier acompanhada de ações, está morta. Então, bora colocar essa fé em prática. Ajudar quem precisa, ser gentil, fazer o bem sem olhar a quem. Isso sim é viver a fé de verdade. E quando o assunto é Apocalipse, muita gente só pensa no fim do mundo, mas esquece da parte que fala sobre renovação, sobre um novo céu e uma nova terra, onde não vai ter mais choro nem dor. Como está em Apocalipse 21, versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a velha ordem já passou. Isso é esperança que não acaba mais. Então, mesmo nos dias mais cinzentos, a gente tem um motivo para sorrir, para continuar lutando e acreditando. A vida pode até ser dura, mas a gente tem uma promessa de algo infinitamente melhor. E enquanto a gente não chega lá, vamos vivendo um dia de cada vez, com fé, amor e esperança no coração, porque é isso que nos define, é isso que nos move. Por fim, lembre-se, ser cristão é saber que após a tempestade vem a calmaria. Deus está no controle de tudo, e a nossa parte é confiar, seguir e espalhar o amor que Ele nos ensinou. Vamos juntos nessa jornada, com os olhos fixos não só nas promessas futuras, mas também nas oportunidades de fazer o bem aqui e agora. A força e a esperança encontradas na Palavra de Deus são o que nos sustentam durante os momentos difíceis. A leitura de Filipenses 4, versículo 13, nos conforta quando afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa confiança na provisão e no cuidado divino nos dá a capacidade de suportar todas as adversidades e desafios que encontramos ao longo da vida. É importante lembrar que, quando observamos o mundo de longe, ele parece menos perigoso e hostil. No entanto, quando o mal bate à nossa porta, é a nossa fé que será colocada à prova. Nesses momentos, vamos relembrar juntos o que diz as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A confiança na proteção divina nos dá a força necessária para enfrentar qualquer adversidade com coragem e fé inabaláveis. A vida muitas vezes nos coloca em caminhos difíceis e nos leva por estradas longas e árduas. As dores e dificuldades podem parecer insuportáveis, mas quando fazemos da nossa fé o nosso combustível, somos capazes de enfrentar qualquer tormento. Deus, como nosso Pai amoroso, nos conhece profundamente e está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos guiar. Como está escrito também em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
que possamos sempre lembrar que, com a fé em Deus, somos capazes de superar todas as adversidades e seguir em frente com coragem e esperança. Praticar a fé diariamente é uma excelente forma de fortalecer nossa espiritualidade e nos prepararmos para os desafios que a vida nos apresenta rotineiramente. Assim como um atleta treina regularmente para estar preparado para competir, nossa fé também precisa ser exercitada diariamente para que estejamos prontos para enfrentar as armadilhas que podem surgir em nosso caminho. Não esqueça que às vezes você não será capaz de enxergar o solo que pisará, mas não há por que temer. Deus estará contigo. A oração, a leitura diária da Bíblia e a meditação são algumas formas de praticar a fé diariamente. Essas práticas nos ajudam a manter uma conexão íntima com Deus e a fortalecer nossa confiança em seu cuidado e orientação. Quando estamos enraizados na fé, somos menos propensos a ser pegos de surpresa pelas armadilhas da vida, pois confiamos que Deus está conosco em todos os momentos. Que possamos buscar a presença de Deus em nossa vida diária, para que estejamos sempre preparados para enfrentar os desafios com fé e confiança. Afinal, Deus se alegra com a nossa fé, pois ela é a expressão mais profunda e sincera do nosso relacionamento com o divino. A fé nos conecta com os propósitos dele, fortalece nossa esperança e nos guia nos momentos mais difíceis. No entanto, Deus também se entristece quando escolhemos nos desviar do caminho que ele traçou para nós. Ele nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre seguir seus mandamentos ou seguir nossos próprios desejos egoístas e mundanos. Quando escolhemos desobedecê-lo, estamos rejeitando sua orientação amorosa e nos distanciando de sua vontade. É importante perceber que, se é verdade que o fim se aproxima, também é verdade que o arrependimento precisa ser urgente. O arrependimento não é apenas reconhecer nossos pecados, mas também mudar nossa forma de pensar e enxergar o próximo, reconhecendo nossas atitudes pregressas e buscando viver sobre a lei do Senhor. O arrependimento sincero nos leva a abandonar nossos caminhos pecaminosos e a buscar a santidade. Deus demanda devoção verdadeira, não apenas uma crença superficial. Ele deseja um relacionamento íntimo conosco, baseado no amor mútuo e no compromisso. Ele não deseja apenas que acreditemos nele, mas que o sigamos de todo o coração. Essa devoção nos leva a amar e servir aos outros espelhados nos exemplos por ele deixados. Portanto, não basta apenas acreditar em Deus. Devemos também viver de acordo com sua vontade, buscando constantemente crescer em nosso relacionamento com ele e a transmitir seu amor e graça aos outros. O arrependimento e a devoção sincera são essenciais para enfrentar os desafios e incertezas do mundo e nos preparar para a vida eterna. Que possamos responder ao chamado de Deus com corações sinceros e disposição para segui-lo sem questionar as paradas e o destino. De nada adianta a crença sem compromisso. Pode parecer uma decisão fácil, mas a vida eterna não é um presente que todos irão receber. Vigie e ore constantemente. Observe sempre que possível se suas atitudes são coerentes e diariamente lance sobre suas ações o seguinte questionamento: o que Jesus faria? Essa deve ser a sua régua, sua bússola e orientação. Não tema, pois, os que temem não se asseguram da palavra, pois não estão fortalecidos nela. Entenda que o verdadeiro crente se glorifica na prática diária, na busca incansável da fé pela fé. Esse é o único caminho. Efésios 3, versículos 16 a 17 nos diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Nestes versículos, Paulo está pedindo a Deus que fortaleça os cristãos de Éfeso através do Espírito Santo. Ele deseja que Cristo habite em seus corações por meio da fé. Paulo está enfatizando a importância da presença de Cristo na vida dos cristãos e como isso deve afetar sua maneira de viver e interagir com os outros. Paulo também fala sobre estar arraigados e alicerçados em amor
indicando que os cristãos devem ser firmemente enraizados no amor de Cristo. Isso nos revela que seu relacionamento com Deus deve ser baseado no amor e que eles devem viver em amor uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo. É um trecho que destaca a importância da fé, do poder do Espírito Santo e do amor na vida do cristão. Paulo está encorajando os cristãos em Éfeso a permanecerem firmes em sua fé, confiando no poder de Deus para fortalecê-los e capacitá-los a viver uma vida que honra a Cristo. Por isso, eu te convido a praticar sua fé diariamente para que não sejas pego de surpresa. Pergunto a você: você está vivendo com medo ou com o amor de Deus? Se a sua resposta for medo, sugiro que reforce a leitura da Bíblia. Se a resposta for com amor, recomendamos que esse vídeo seja compartilhado como Deus o faz com o seu próprio amor. Que esse vídeo traga alegria e te direcione ao caminho certo. Não esqueça de compartilhar e comentar como o amor de Deus te assegura diante das adversidades da vida. Até o próximo vídeo.